Sevilha, Espanha, fevereiro de 1825. Uma noite de vento africano que mudaria dois destinos para sempre. Imagine ser humilhada publicamente diante da elite mais cruel da Andaluzia, acusada de roubar o violão que sua mãe cigana lhe deixou, enquanto sussurros envenenados revelam o sangue impuro que corre em suas veias. Agora, imagine que a única pessoa que acreditou em você foi um duque viúvo que havia esquecido como sorrir há mais de uma década, desde que a febre tifoide arrancou sua esposa e seus filhos gêmeos de seus braços. Esta é a história de Inés Vargas e Felipe de Valcárcel. Uma história de vingança, segredos e um amor que ressuscitou um coração sepultado em culpa. Mas antes de começarmos, se você ama romances de época repletos de emoção, justiça e reviravoltas, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. Esta história vai tocar sua alma. Vamos aos diários encontrados nos arquivos de Valcárcel. O vento levante soprava quente naquela noite de fevereiro de 1825, carregando o perfume de jasmim dos jardins do Alcázar, misturado ao cheiro de cera derretida que emanava das centenas de velas do Teatro de la Maestranza. Sevilha inteira parecia respirar em suspense, como se a própria cidade pressentisse que algo extraordinário ou terrível estava prestes a acontecer. No camarote ducal, envolvido em sombras que pareciam tão parte dele quanto a capa escura sobre seus ombros, o duque Felipe de Valcárcel e Mendoza observava a plateia se acomodar com o mesmo interesse que dedicaria a contar pedras. 37 anos de vida, dos quais 11 foram gastos em uma existência que mal merecia esse nome. Desde aquele janeiro maldito de 1814, quando retornou de Madrid para encontrar 3 túmulos onde deveria haver uma família, Felipe havia se tornado um fantasma habitando um corpo vivo. Seu rosto, que um dia fora descrito como apaixonadamente belo, agora carregava a palidez de quem evitava o sol e a companhia humana em igual medida. Os cabelos negros molduravam olhos castanhos escuros que já não refletiam emoção alguma. Apenas o vazio polido de um espelho quebrado. As linhas ao redor de sua boca não eram de riso, mas de anos, mantendo os lábios firmemente cerrados contra gritos que nunca encontraram vazão. Vossa Excelência honra o teatro com sua presença, murmurou Dom Estevão, seu mordomo e único confidente, posicionando-se discretamente ao lado do camarote. O arcebispo ficará satisfeito em vê-lo cumprindo os compromissos sociais. Felipe não desviou o olhar da plateia que se agitava como um mar de sedas e joias. Satisfazer o arcebispo é a única razão pela qual suporto este circo, Estevão. Ele ameaçou vir pessoalmente ao palácio se eu recusasse mais um convite. A igreja é insistente em seus afetos, Excelência. A igreja é insistente em lembrar-me de que a solidão é pecado. Felipe corrigiu, sua voz tão desprovida de emoção quanto seu rosto. Como se a companhia desta corja de pavões e víboras fosse alguma forma de penitência aceitável. Lá embaixo, no salão principal, a elite sevilhana se exibia em todo o seu esplendor decadente. Donas, enfeitadas como altares de igreja, cochichavam atrás de leques pintados, enquanto cavalheiros de bigodes encerados discutiam negócios e política com a arrogância de quem acreditava que o mundo, além de suas propriedades, não importava. Era um mundo que Felipe conhecera bem, um mundo ao qual pertencera antes de aprender que títulos e fortunas não podiam comprar nem mais um dia de vida para quem você amava. O burburinho cessou quando as cortinas de veludo carmesim se abriram, revelando o palco iluminado por candelabros de prata. O apresentador, um homem rechonchudo com casaca bordada em ouro, avançou com reverências exageradas.
Ilustríssimos senhores e senhoras, é com imensa honra que apresentamos o concerto beneficente desta noite, organizado por Sua Eminência, o Arcebispo de Sevilha, em favor das obras de caridade de Nossa Senhora do Socorro. Aplausos educados ecoaram. Felipe permaneceu imóvel. Para nossa primeira apresentação, continuou o homem com voz afetada, teremos a jovem senhorita Inés Vargas del Campo, que nos brindará com peças ao violão espanhol. Foi quando Felipe a viu. Ela entrou no palco com passos hesitantes, mas com a coluna ereta de quem se recusava a curvar-se mesmo sob o peso dos olhares. Inés Vargas era pequena, delicada como uma figura de porcelana andaluza, mas havia algo em seu porte que sugeria aço oculto sob a fragilidade aparente. Seu vestido era de um tecido simples, azul escuro, obviamente remendado nos punhos, mas impecavelmente limpo e bem cuidado. Os cabelos castanho escuros estavam presos em um coque baixo, revelando um rosto de beleza modesta. Grandes olhos amendoados, boca delicada, pele levemente morena que denunciava horas ao sol. Mas foi o violão em suas mãos que prendeu a atenção de Felipe. O instrumento parecia antigo, a madeira escura, polida por incontáveis toques, e ela o segurava com a reverência de quem carrega algo sagrado. Inés sentou-se na cadeira preparada no centro do palco, ajustou o violão no colo e, por um momento, fechou os olhos. O teatro inteiro conteve a respiração. Quando seus dedos tocaram as cordas, o som que emergiu foi como se a própria alma da Espanha tivesse encontrado voz. Não era a música refinada e distante que a aristocracia esperava. Era algo primordial, selvagem, uma melodia que carregava o lamento dos povos antigos, a paixão do sangue cigano, a saudade que morava no coração andaluz. Felipe se viu inclinando-se para a frente, uma reação involuntária que o chocou. Fazia anos que música não lhe causava qualquer impressão, além de tédio. Mas havia algo naquelas notas, uma tristeza que reconhecia, uma solidão que espelhava a sua própria. A jovem tocava como quem sangra, cada acorde uma confissão, cada pausa um suspiro contido. Ao seu redor, a plateia estava igualmente hipnotizada, mas Felipe detectou algo mais em suas reações. Um desconforto crescente, narizes sendo torcidos, olhares sendo trocados. Aquela música era boa demais, verdadeira demais, crua demais para os gostos refinados de quem preferia a falsidade polida à autenticidade que fere. Quando o último acorde morreu no ar, o silêncio foi ensurdecedor. Por 3 batidas de coração, ninguém se moveu. Então aplausos hesitantes começaram, educados, obrigatórios, frios. Inés levantou-se, fez uma reverência profunda e saiu do palco com o mesmo passo firme com que entrara, ainda abraçando seu violão. Talento excepcional, murmurou Dom Estevão, embora a técnica seja não convencional. É flamenca, disse Felipe, surpreendendo-se com o próprio conhecimento. Teresa amara aquele estilo, tentara ensiná-lo a tocar assim. A lembrança cortou como vidro. É música cigana. Ah! A única sílaba do mordomo carregava volumes de entendimento social. O intervalo foi anunciado, e os espectadores se moveram para o salão nobre adjacente, onde vinhos e doces aguardavam. Felipe considerou permanecer no camarote. A ideia de descer e misturar-se com aquela multidão lhe revirava o estômago, mas algo o impeliu a se levantar. Vou esticar as pernas, disse abruptamente. Mas não pretendo participar das conversas banais. Desceu a escadaria de mármore com Dom Estevão em silêncio atrás dele, mantendo-se nas periferias do salão, observando. As conversas fluíam em torno dele como água ao redor de uma pedra. As pessoas o cumprimentavam com reverências profundas, mas ninguém ousava abordá-lo diretamente. Sua reputação de duque enlutado e intratável o precedia.
foi quando ouviu a voz, estridente, carregada de falsa doçura. Minha querida Inés, que apresentação interessante. Felipe virou a cabeça. No centro de um círculo de aristocratas curiosos, Inés Vargas estava visivelmente tensa, segurando seu violão contra o peito como um escudo. Diante dela, uma mulher de meia idade, toda enfeitada em sedas cor de vinho e joias excessivas, sorria com os lábios, mas não com os olhos. Tia Remedios, disse Inés baixo, a voz controlada. Agradeço suas palavras. Oh, não precisa agradecer, criança, continuou a mulher que Felipe agora identificava como Dona Remédios Salazar, conhecida nos círculos sociais como uma viúva de recursos limitados e ambições ilimitadas. Afinal, é meu dever como sua tutora garantir que você se apresente adequadamente. Aliás, a mulher estendeu a mão para o violão. Acredito que este instrumento deva retornar ao lugar apropriado agora. Afinal, foi tão generoso da família Vargas emprestá-lo para sua pequena apresentação. O silêncio que caiu foi diferente do silêncio após a música. Este era carregado de veneno e expectativa. Emprestado? A voz de Inés saiu trêmula, mas firme. Tia, este violão pertenceu à minha mãe. É meu por direito de herança. Sua mãe? Dona Remédios riu, um som agudo como vidro se estilhaçando. Ah, sim, a pobre coitada que seu pai encontrou em Granada. Diga-me, querida. Ela se virou para a plateia. Todos aqui sabem que a mãe de Inés era, como dizê-lo delicadamente, de origem cigana. Os murmúrios explodiram como vespas de uma colmeia perturbada. Felipe sentiu algo se contrair em seu peito, algo que há muito tempo ele acreditara morto. Sangue cigano! Sibilou uma senhora próxima. E ela tocou na casa de Deus! Escandalizou-se outra. Um homem de meia idade, rosto avermelhado pelo vinho e pela indignação, avançou. Dom Álvaro Quintana, Felipe reconheceu. Um hidalgo decadente de Córdoba, conhecido por suas dívidas de jogo. Dona Remédios, disse ele em voz alta, garantindo que todos ouvissem. Como tutor legal em perspectiva da senhorita Vargas, creio que devo intervir. É inapropriado que ela mantenha posses que pertencem à família. E, francamente, ele olhou Inés de cima a baixo com desprezo calculado. Pessoas de sangue impuro não deveriam ter o privilégio de tocar em eventos organizados pela Santa Igreja. Inés começou, a cor drenando de seu rosto. O violão, senhorita. Dona Remédios estendeu a mão, a voz agora dura como pedra. Agora! Felipe observou as mãos de Inés tremendo enquanto ela abraçava o instrumento com mais força. Viu seus olhos se encherem de lágrimas que ela se recusava bravamente a deixar cair. Viu a plateia ao redor se afastando dela como se a pobreza e o sangue cigano fossem contagiosos. E viu que ninguém, nenhum único homem ou mulher naquele salão dourado, faria nada para defendê-la. Algo dentro de Felipe rachado pela primeira vez em 11 anos. Não foi uma quebra violenta, mas uma fissura fina, como gelo começando a derreter, porque ele reconhecia aquela expressão no rosto de Inés, a dignidade ferida de alguém enfrentando sozinho um mundo cruel. Teresa tivera aquele mesmo olhar quando o criticaram por casar-se abaixo de sua posição, e ele não a defendera com força suficiente então, preocupado demais com política e aparências. Senhorita Vargas, a voz de um jovem clérigo se juntou ao coro de acusadores. Seria melhor que a senhora se retirasse. Sua presença aqui é indevida, dadas as circunstâncias. Inés recuou um passo, depois outro. Suas mãos apertaram o violão até os nós dos dedos ficarem brancos. Então, com a cabeça erguida e os lábios tremendo, mas firmes, ela virou-se e caminhou em direção à saída. A multidão se abriu diante dela como o mar vermelho, mas não por respeito, por nojo. Felipe a observou ir,
Observou as lágrimas finalmente escaparem por seu rosto enquanto ela acelerava o passo, praticamente correndo pelos últimos metros até a porta. E quando a porta se fechou atrás dela, quando os murmúrios satisfeitos e os risos maldosos começaram a preencher o salão novamente, quando Dona Remedios aceitava parabenizações por colocar a moça em seu lugar, Felipe sentiu algo que não sentia há mais de uma década. Raiva. Raiva pura, incandescente, queimando através das camadas de entorpecimento que ele cultivara tão cuidadosamente. Dom Estevão, ele disse baixo, sua voz tão fria que fez o mordomo se endireitar imediatamente. Sim, excelência. Quero que investigue a senhorita Inés Vargas del Campo. Tudo sobre ela, sua história, sua situação atual e, principalmente, Felipe lançou um olhar gélido para Dona Remédios e Dom Álvaro. Tudo sobre esses dois canalhas que acabaram de humilhá-la. Será feito, excelência. Houve uma pausa. Posso perguntar o motivo do interesse de Vossa Excelência? Felipe não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos na porta por onde Inés desaparecera, ainda podendo ouvir o eco de sua música naquele salão que agora se enchia de tagarelice vazia. Finalmente ele disse, porque há anos não vejo nada que me fizesse sentir qualquer coisa. E aquela jovem, em 15 minutos, conseguiu me fazer sentir duas coisas que pensei ter enterrado com minha família. E o que seria isso, excelência? Felipe virou-se, seu rosto ainda uma máscara, mas algo diferente brilhando no fundo de seus olhos mortos. Beleza, ele disse suavemente. E raiva de ver a beleza sendo destruída. Ele não ficou para a segunda metade do concerto. Não precisava. Porque enquanto subia em sua carruagem e ordenava que o cocheiro o levasse de volta ao Palácio Valcárcel, Felipe de Valcárcel fez algo que não fazia há 11 anos. Tomou uma decisão que não era motivada por dever, obrigação ou penitência. Tomou uma decisão motivada por algo perigosamente próximo de emoção. E nas sombras frias de sua carruagem, enquanto Sevilha passava pelas janelas em um borrão de luzes e escuridão, o duque que esquecera como sorrir, começou, sem saber, a jornada de volta para a vida. Tudo por causa de uma jovem de sangue cigano, um violão antigo e a coragem silenciosa de manter a dignidade quando o mundo inteiro conspira para roubá-la de você. A manhã seguinte, amanheceu com o céu de Sevilha, tingido de laranja e dourado, como se a própria cidade tentasse apagar a crueldade da noite anterior com beleza. Mas no Palácio Valcárcel, envolvido em seus jardins mouriscos e muros de pedra secular, a luz não penetrava os corredores sombrios onde o Duque Felipe percorria de um lado para outro em seu escritório como um leão enjaulado. Dom Estevão nunca o vira assim. Em 11 anos de serviço leal, observara seu senhor transformar-se de homem apaixonado em estátua de mármore. Mas agora, naquela manhã de fevereiro, havia algo diferente. Uma agitação, uma inquietação que beirava o febril. Encontrou algo? Felipe perguntou pela terceira vez em 1 hora, virando-se bruscamente ao ouvir os passos do mordomo. Sim, excelência, e o que descobri é perturbador. Dom Estevão depositou um maço de papéis sobre a mesa de mogno. A senhorita Inés Vargas del Campo, 25 anos, órfã há 3 anos. Seu pai, Dom Miguel Vargas, era arquiteto real, homem respeitado e de posses modestas, mas honestas. E a mãe? Aí começa a história sórdida, excelência. O mordomo ajustou os óculos. A mãe, chamada Lucia, era de Granada, de origem cigana, como Dona Remédios tão cruelmente revelou. Dom Miguel casou-se com ela por amor, contra todos os conselhos de sua família. Ela morreu quando a menina tinha apenas 8 anos. Felipe sentiu algo apertar em seu peito. Muito jovem para perder a mãe. Ele próprio perdera os filhos aos 5 anos deles. Sabia bem demais o que era uma vida cortada antes do tempo.
Continue. Após a morte de Dom Miguel, a senhorita Inés ficou sob tutela de Dona Remédios Salazar, irmã da falecida mãe, portanto tia materna. Mas Vossa Excelência precisa entender. Remedios renegou as origens ciganas, casou-se com um comerciante para limpar o sangue e sempre desprezou a irmã por ter orgulho de sua herança. E agora usa a sobrinha como criada, Felipe completou, a voz gelada. Pior que isso, Excelência. Dom Estevão hesitou, depois continuou. Minhas fontes indicam que Dona Remédios está profundamente endividada. Joga cartas nas casas clandestinas do bairro de Santa Cruz. Deve a agiotas. E há rumores... Que rumores? De que existe um fideicomisso. Uma herança que será liberada à senhorita Inés quando ela completar 26 anos, daqui a 9 meses. Os detalhes são nebulosos, mas fala-se em quantias consideráveis. Felipe parou de caminhar. E essa víbora sabe disso. Tudo indica que sim, Excelência. Dom Álvaro Quintana, o hidalgo que a insultou ontem, é conhecido como parceiro de jogo de Dona Remédios. Apostaria minha posição que há uma conspiração entre eles. Para casar a moça com ele e controlar o dinheiro. Não era uma pergunta. Exatamente. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Felipe olhou para os papéis espalhados, para as informações que transformavam uma humilhação pública em algo muito mais sinistro, um plano calculado de dominação e roubo. E quanto ao violão? Ele perguntou subitamente. Pertence legitimamente à senhorita, Excelência. Era de sua mãe, Lucia. Um instrumento valioso, feito por luthier cigano de Granada. A acusação de roubo foi pura calúnia. Felipe fechou os olhos. Via novamente o rosto de Inés, a dignidade com que segurava o instrumento, as lágrimas que se recusava a deixar cair até estar fora de vista. Onde ela está agora? Segundo minhas investigações, dá aulas de música gratuitas para crianças pobres na Capela de Santa Ana, no bairro de Triana, todos os dias das 10 da manhã até o meio-dia. Triana? Felipe abriu os olhos surpreso. O bairro cigano? Sim, Excelência. Aparentemente, ela ensina os filhos dos oleiros, ferreiros e outros trabalhadores humildes, sem cobrar nada. Algo se moveu no peito de Felipe. Admiração? Ele percebeu com choque. Admiração por alguém que, tendo tão pouco, ainda encontrava maneira de dar. Prepare minha carruagem, ele disse abruptamente, sem brasão ducal, uma carruagem simples. Dom Estevão não conseguiu esconder a surpresa. Vossa Excelência pretende ir até Triana? Pretendo ver com meus próprios olhos quem é essa jovem. E se ela é vítima de uma conspiração tão vil quanto suspeito, pretendo fazer algo a respeito. Mas, Excelência, Vossa Graça não sai para passeios sociais há anos? Não é um passeio social, Felipe cortou, sua voz assumindo o tom de comando que usara quando ainda participava dos assuntos da corte. É uma investigação, e depois, se meus instintos estiverem corretos, será um resgate. A capela de Santa Ana era pequena e caiada de branco, aninhada entre as casas de paredes coloridas do bairro de Triana. O cheiro de barro dos oleiros misturava-se ao perfil de flores silvestres, e o som distante do Guadalquivir fornecia uma melodia constante de fundo. Felipe desceu da carruagem simples a 2 ruas de distância, dispensando Dom Estevão com um gesto. Queria estar sozinho para isso. Queria observar sem o peso de seu título precedendo-o. Ao aproximar-se da capela, ouviu o som inconfundível de um violão. Não, de vários violões desafinados e vozes infantis tentando acompanhar. Depois, clara como cristal atravessando o cacófago, a voz de Inés. Não, não, Carmencita. Os dedos curvados assim, veja, como se você segurasse uma laranja em sua mão. Agora tente de novo. Felipe parou na porta entreaberta, mantendo-se nas sombras. O interior da capela era simples, mas limpo.
os bancos empurrados para os lados para criar espaço. E ali, sentada em uma cadeira de madeira, estava Inés Vargas, rodeada por 8 crianças de idades variadas. A mais nova não poderia ter mais que 6 anos. Ela usava um vestido ainda mais simples que o da noite anterior, de um marrom desbotado, mas seu rosto estava transformado. Enquanto a humilhação de ontem a fizera parecer frágil e assustada, aqui ela brilhava com propósito. Seus olhos amendoados dançavam enquanto ensinava. Suas mãos moviam-se com gestos expressivos e, quando sorria para as crianças, era como se o sol encontrasse uma maneira de entrar naquele espaço simples. Senhorita Inés, disse um menino de talvez 10 anos, de cabelos escuros e olhos espertos, minha mãe disse que a senhora foi humilhada ontem no teatro pelos senhores ricos. O sorriso de Inés vacilou apenas por um segundo. Depois, com voz firme, ela respondeu: Pablito, os senhores ricos disseram coisas cruéis porque têm medo. Medo? Medo do quê? Perguntou uma menina pequena. Medo de que pessoas como vocês e eu, pessoas com música no coração e fogo no sangue, sejam mais ricas que eles jamais poderão ser, mesmo com todo o ouro do mundo. As crianças processaram isso em silêncio. Então Pablito, o mais velho, disse com a sabedoria precoce dos que crescem rápido demais: porque nós temos alma, e eles só têm moedas. Exatamente. Inés tocou o topo da cabeça do menino com ternura. Agora vamos mostrar ao mundo que a alma faz música melhor que o dinheiro, todos juntos, a canção que ensinei semana passada. Então ela começou a tocar, e as crianças a acompanharam com suas vozes desafinadas, mas cheias de alegria. E Felipe de Valcárcel, duque de Valcárcel, grande da Espanha, homem que passara 11 anos sem sentir qualquer coisa além de vazio, sentiu algo quente e doloroso se expandir em seu peito. Não era atração física, embora Inés fosse bonita à sua maneira discreta. Não era pena, embora sua situação merecesse compaixão. Era algo mais profundo, mais assustador. Era reconhecimento. Reconhecimento de alguém que entendia a perda e ainda escolhia dar. Alguém que fora ferida e ainda encontrava força para curar os outros. Alguém que o mundo tentara quebrar, mas que se recusava a curvar-se. Quando a canção terminou e as crianças explodiram em risos e palmas, Felipe deu um passo para fora das sombras. Peço desculpas pela intrusão, ele disse suavemente. 8 pares de olhos infantis se viraram para ele, seguidos pelos olhos amendoados de Inés, que se arregalaram em choque quando o reconheceu. Vossa Excelência! Ela se levantou rapidamente, quase derrubando seu violão, fazendo uma reverência profunda. As crianças a imitaram desajeitadamente. Por favor, Felipe ergueu uma mão. Não vim como duque, vim como um admirador de música. Os olhos de Inés buscaram os dele, confusos, cautelosos. Esteve ontem à noite no teatro. Estive. E ouvi sua apresentação. Foi a coisa mais bela que escutei em muito tempo. Ele fez uma pausa. Lamento profundamente o que aconteceu depois. Uma criança, a pequena Carmencita, puxou a saia de Inés. Quem é o senhor? Inés hesitou. Alguém que gostaria muito de ouvir vocês tocarem novamente. Felipe interrompeu gentilmente, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina. Posso? As crianças olharam para Inés, que após um momento de hesitação visível, assentiu. O que se seguiu foi uma hora das mais estranhas e extraordinárias da vida de Felipe. Ele, que não conversava com ninguém além de criados há anos, encontrou-se sentado no chão frio da capela, ouvindo crianças ciganas e pobres massacrarem escalas musicais, rindo quando erravam, aplaudindo quando acertavam, e observando Inés, observando como ela se movia entre as crianças com paciência infinita, como corrigia sem humilhar,
como celebrava cada pequeno progresso como se fosse uma vitória monumental. Como seu rosto, marcado pela tristeza de ontem, se transformava em algo luminoso quando imersa naquele trabalho de amor. Quando o meio-dia se aproximou e as crianças começaram a se despedir, precisavam voltar para ajudar as famílias, Felipe se viu sozinho com Inés no espaço vazio da capela. Um silêncio constrangido caiu entre eles. "Por que está aqui?" Inés perguntou finalmente, sua voz baixa, mas firme. "Homens como Vossa Excelência não vêm a lugares como este sem razão." "Homens como eu," Felipe repetiu amargamente. "E que tipo de homem a senhorita acha que eu sou? Rico, poderoso, livre para ir e vir como bem entende enquanto eu..." Ela parou, mordendo o lábio. "Enquanto a senhorita é aprisionada, humilhada e conspirada contra por parentes que deveriam protegê-la." Inés empalideceu. "Como sabe? Mandei investigar. Tudo. Sua tia, as dívidas, Dom Álvaro, o fideicomisso." Ele deu um passo à frente. "Sei que está em perigo, senhorita Vargas. E vim oferecer proteção." "Proteção?" Ela riu, um som sem humor. "E por que um duque viúvo, que passou anos afastado da sociedade, subitamente se importaria com o destino de uma mestiça sem valor?" A palavra mestiça saiu como veneno, e Felipe compreendeu. Ela internalizara o preconceito, fizera dele parte de sua identidade. "Por quê?" Ele disse cuidadosamente. "Reconheço alguém aprisionado quando vejo. E já passei tempo demais em minha própria prisão para assistir outra pessoa sofrer na dela sem fazer nada." Inés o estudou, com olhos que pareciam ver além da superfície. "O que quer de mim em troca?" A desconfiança era esperada, justificada mesmo. "Nada que a comprometa ou envergonhe," Felipe respondeu. "Mas tenho uma proposta. Minha afilhada, Dona Sofia, vive comigo. Ela tem 14 anos e perdeu os pais há 2 anos. Precisa de uma professora de música, alguém que ensine não apenas técnica, mas paixão." Ele hesitou. "E eu preciso de alguém que me lembre que há beleza no mundo além da dor." "Não entendo." "Viva no Palácio Valcárcel como professora de Sofia. Tenha um salário, quartos próprios, proteção do meu nome. E quando seu fideicomisso for liberado em 9 meses, será mulher livre e independente, sem precisar temer sua tia ou Dom Álvaro." Inés ficou imóvel por tanto tempo que Felipe pensou que ela recusaria. Então, com voz trêmula, perguntou: "Por que faria isso por mim?" E Felipe, surpreso com sua própria honestidade, respondeu: "Porque ontem à noite, quando a vi tocar, senti algo que não sentia há 11 anos, e quando a vi sair daquele teatro com a cabeça erguida apesar da humilhação, vi a mesma dignidade que minha falecida esposa teria mostrado. Eu não a defendi adequadamente então. Talvez possa fazer melhor agora." Lágrimas brilharam nos olhos de Inés, mas ela as segurou. "E se recusar? Então a deixarei em paz, mas Dona Remédios não o fará, nem Dom Álvaro." Inés fechou os olhos. Quando os abriu, havia decisão neles. "Aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Que eu possa continuar vindo aqui e dar aulas às crianças. Não abro mão disso." Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Felipe, o primeiro em anos. Combinado. E quando apertaram as mãos para selar o acordo, Felipe sentiu a calosidade nos dedos dela das cordas do violão e soube que tomara a decisão certa. Mas nenhum deles sabia que naquele momento, nas sombras de Sevilha, Dona Remédios recebia a notícia de que Inés fora vista entrando na carruagem do duque e que a guerra estava apenas começando. 3 semanas se passaram como um sonho do qual Inés temia acordar. O Palácio Valcárcel revelou-se um mundo à parte, corredores de mármore que ecoavam seus passos, jardins mouriscos onde fontes cantavam em idiomas antigos, e uma sala de música banhada pela luz dourada do sol andaluz
que parecia ter sido criada especialmente para ela. Dona Sofia, a afilhada do duque, era uma menina de olhos tristes e sorriso raro, mas respondia à música com uma fome que Inés reconhecia, a fome de quem busca beleza para preencher o vazio da perda. E havia o próprio duque. Felipe de Valcárcel era um enigma que Inés não conseguia decifrar. Ele mantinha distância educada durante o dia, cumprimentando-a formalmente quando se cruzavam nos corredores, perguntando sobre o progresso de Sofia com genuíno interesse, mas sem excessos. Mas à noite, quando as sombras tomavam o palácio e Inés tocava violão na sala de música, ela às vezes notava uma figura parada na penumbra do corredor, apenas ouvindo. Ele nunca entrava, nunca pedia que tocasse para ele, apenas ouvia. Era numa dessas noites, quando Inés dedilhava uma melodia flamenca que sua mãe lhe ensinara, que algo extraordinário aconteceu. Ela ouviu passos se aproximando, não se afastando. E então, Felipe apareceu à porta, segurando um violão antigo com a reverência de quem carrega relíquia sagrada. "Posso?" ele perguntou, sua voz rouca, como se não a usasse há muito tempo. Inés acenou afirmativamente, incapaz de encontrar palavras. Felipe entrou, sentou-se em uma cadeira próxima e, após um momento de hesitação que pareceu durar uma eternidade, começou a tocar. Seus dedos estavam enferrujados, as notas iniciais hesitantes, mas havia algo ali, uma lembrança muscular de perícia antiga, de um tempo quando a música era alegria e não dor. Inés ajustou sua própria melodia para acompanhá-lo, e o que emergiu foi um dueto imperfeito, tropeçante, mas profundamente verdadeiro. Duas pessoas feridas encontrando linguagem comum nas 6 cordas de um instrumento espanhol. Quando a última nota morreu no ar, Felipe levantou os olhos para ela, e Inés viu algo que a chocou. Lágrimas silenciosas descendo por aquele rosto austero. Não tocava desde... Ele começou, depois parou, engolindo com dificuldade. Desde antes de Teresa morrer. Era algo que fazíamos juntos. "Sinto muito", Inés sussurrou. "Não queria trazer dor. Não trouxe dor." Felipe limpou o rosto com as costas da mão, um gesto surpreendentemente vulnerável. "Trouxe lembrança, e lembrança, descobri, é diferente de dor. Dor é tudo que permiti a mim mesmo sentir por 11 anos. Mas lembrança pode ser boa, se você deixar." Inés sentiu algo se apertar em seu peito, não pena, mas algo mais profundo. Conexão. Entendimento, 2 almas reconhecendo-se na escuridão compartilhada. Mas ela não teve tempo de processar esse momento, porque na manhã seguinte, Dom Estevão entrou na sala de música com uma expressão sombria e um envelope lacrado com cera vermelha. "Senhorita Vargas, chegou isto para a senhora e..." Ele hesitou, olhando para onde Sofia praticava escalas. A outra notícia. Inés abriu o envelope. As palavras dançaram diante de seus olhos, venenosas e ameaçadoras. "Sobrinha ingrata. Sua deserção da casa de sua tutora legal não passará impune. Serei forçada a recorrer aos meios legais apropriados para garantir seu retorno. Seria uma pena que certas informações sobre sua mãe e sobre o verdadeiro motivo de seu fideicomisso chegassem aos ouvidos da sociedade, ou do próprio duque. Retorne imediatamente ou enfrente as consequências. Sua tia, Dona Remedios Salazar de Vargas." "Que outra notícia?" Inés perguntou, sua voz mais firme que sentia. "O baile de São Fernando acontece em 3 dias. É o evento social mais importante da temporada em Sevilha. O duque recebeu convite e..." Dom Estevão tossiu delicadamente. "Foi sugerido com alguma insistência que Sua Excelência compareça e que traga a senhorita como sua pupila oficial." Inés empalideceu.
Isso é uma armadilha. Muito provavelmente, senhorita. Mas o Duque já aceitou o convite. Ele está louco? Depois do que aconteceu no teatro, ele disse, Dom Estevão interrompeu suavemente, que já se escondeu por tempo suficiente e que se vão atacá-la publicamente, que o façam na frente dele. Desta vez, garante, haverá resposta. A noite do baile de São Fernando chegou envolta em pompa e circunstância. O Palácio Episcopal de Sevilha estava iluminado por 1000 velas, suas portas abertas para receber a elite da Andaluzia, duques, condes, marqueses e toda a pirâmide de títulos nobiliárquicos que compunham a hierarquia social espanhola. Inés desceu a escadaria do Palácio Valcárcel com as mãos tremendo. O vestido que Felipe insistira em encomendar para ela era de seda azul celeste, bordada em prata, o decote modesto mas elegante, a saia rodada à moda espanhola. Seus cabelos estavam arranjados em cachos presos com pentes de madrepérola, presente de Dona Sofia. Está linda, a menina sussurrou, abraçando-a com força. Mostre a eles quem você realmente é. Na base da escada, Felipe aguardava em traje formal completo. Casaca preta bordada em ouro, colete de seda, calções brancos e botas de couro lustrado. Mas foi a expressão em seu rosto quando a viu que fez o coração de Inés disparar. Admiração pura, não disfarçada, aquecendo aqueles olhos castanhos que ela aprendera a ler nas últimas semanas. Senhorita Vargas, ele disse formalmente, mas havia calor em sua voz. Está pronta para a batalha? Estou com medo, ela admitiu. Bom, eu também, ele ofereceu o braço. Mas medo nunca impediu soldados corajosos de marchar para a guerra, e você, Inés, é a pessoa mais corajosa que conheci em muito tempo. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. A carruagem ducal, desta vez com o brasão de Valcárcel orgulhosamente exposto, atravessou Sevilha sob olhares curiosos. Notícias viajavam rápido nos círculos sociais. O duque recluso estava retornando à sociedade e trazia consigo a jovem humilhada do teatro. Quando desceram no Palácio Episcopal, um silêncio ondulante varreu a multidão reunida na entrada. Centenas de olhos se viraram para observar Felipe de Valcárcel, grande da Espanha, caminhando com porte régio ao lado de uma jovem desconhecida que ele apresentava como sua pupila. Coragem, Felipe murmurou, sentindo Inés tremer ao seu lado. Não estou sozinha desta vez. Não está sozinha desta vez. Ele corrigiu suavemente. O salão de baile era uma explosão de cores, sons e movimentos. Sedas rodando, joias cintilando sob os candelabros de cristal, orquestras tocando valsas vienenses que a aristocracia espanhola tanto amava imitar. Mas sob a elegância superficial, Inés sentia as correntes de malícia circulando como tubarões em água rasa. E lá, no centro de um grupo de matronas vestidas como árvores de Natal, estava Dona Remédios, seu rosto se contorcendo em fúria mal disfarçada ao ver Inés. Não demorou muito. Felipe e Inés mal haviam completado uma volta pelo salão quando Dona Remédios se destacou do grupo, Dom Álvaro Quintana flanqueando-a como cão de guarda mal encarado. Outros se juntaram. Aristocratas curiosos, fofoqueiros profissionais, todos ansiosos por testemunhar o escândalo prometido. Duque de Valcárcel, Dona Remédios começou com voz alta o suficiente para garantir audiência máxima. Que surpresa vê-lo aqui! E com minha sobrinha, nada menos. Sua pupila, deveria dizer. Felipe corrigiu sua voz gélida. A senhorita Vargas está sob minha proteção legal agora. Proteção. Remédios cuspiu a palavra como veneno. É assim que chamam hoje em dia quando um homem viúvo leva para sua casa uma jovem solteira sem reputação? Murmúrios explodiram ao redor. Inés sentiu o sangue drenar de seu rosto. Cuidado com sua língua, senhora.
Felipe advertiu dando um passo à frente. A autoridade em sua voz fez vários espectadores recuarem. Está falando da professora de música de minha afilhada, não de alguma criatura de sua imaginação sórdida. Dom Álvaro interveio, seu rosto vermelho de vinho e indignação falsa. Com todo respeito, Vossa Excelência, a senhorita Vargas está sob tutela legal de Dona Remédios. Removê-la dessa tutela sem consentimento é perfeitamente legal quando a tutora é incompetente, abusiva e está conspirando para roubar a pupila. A voz de Felipe cortou o ar como espada. Ou deveria eu mencionar suas dívidas de jogo, Dona Remédios, ou seu acordo com Dom Álvaro aqui presente para forçar um casamento em troca de acesso ao fideicomisso de Inés? O salão inteiro pareceu congelar. Dona Remédios empalideceu. Depois ficou vermelha. Como ousa? Como ouso? Felipe riu, um som sem humor. Ouso porque mandei investigar. Ouso porque tenho provas. E ouso porque a senhorita que está tentando difamar possui mais integridade em um dedo mínimo que todos os presentes juntos. Ela tem sangue cigano, Remédios gritou, perdendo toda a compostura. Sangue impuro. Sua mãe era uma mulher de coragem e talento, Felipe interrompeu, sua voz trovejando pelo salão, que teve a infelicidade de ter uma irmã movida por inveja e ganância. Sim, a mãe de Inés era cigana, e isso a honra, não a envergonha. Os ciganos trazem música, arte e paixão para uma sociedade que muitas vezes tem muito ouro, mas nenhuma alma. Jadegos de choque ondularam pela multidão. Ninguém defendia ciganos publicamente na alta sociedade espanhola. Mas Felipe não terminara. E já que estamos revelando verdades, ele continuou, virando-se para incluir toda a audiência, vamos falar do fideicomisso que tanto interessa a Dona Remédios. Senhor Martinez, ele acenou para um homem de óculos próximo à entrada. Se tiver a bondade. Um advogado idoso avançou, carregando documentos selados. Senhor Martinez é advogado especializado em testamentos e heranças, Felipe explicou. E ele tem informações fascinantes sobre a senhorita Inés Vargas. O advogado limpou a garganta. Segundo os registros que me foram confiados pelo falecido Marquês de Alcaraz, a senhorita Inés Vargas del Campo é herdeira legítima de um fideicomisso criado por seu avô materno, o próprio Marquês, que reconheceu tardiamente sua filha Lucia como descendente de sangue. O fideicomisso garante 8.000 reais anuais vitalícios a serem liberados quando a senhorita completar 26 anos de idade. Mais murmúrios. 8.000 reais era uma fortuna considerável. E a mais, o advogado continuou, o Marquês especificou que caso houvesse tentativa de coerção, fraude ou casamento forçado antes da liberação dos fundos, a tutoria seria automaticamente transferida para um guardião nomeado pela coroa. Guardião esse que, ele olhou para Felipe, aceitou a responsabilidade há 2 semanas. Mentira! Dom Álvaro rugiu. Isso é uma conspiração do Duque para... Para o quê? Felipe virou-se para ele com olhos de gelo. Para roubar 8.000 reais? Eu que possuo propriedades em 3 províncias? Ou talvez seja você, Dom Álvaro, endividado até o pescoço com agiotas de Córdoba, quem tinha motivos para conspirar. Eu não tenho os registros de suas dívidas. 52.000 reais devidos. Dívidas que você planejava pagar casando-se com Inés e controlando sua herança. Dom Álvaro empalideceu tanto que pareceu que fosse desmaiar. Mas foi Dona Remédios quem desmoronou primeiro. Ela me deve, a mulher gritou, histeria tingindo sua voz. Eu a criei, dei-lhe teto, comida. A senhora a explorou como criada não remunerada. Felipe cortou, enquanto roubava as poucas posses que o pai dela lhe deixou.
enquanto a humilhava pela herança que a senhora mesma carrega, mas rejeita por vergonha. E então, Felipe fez algo que chocou até mesmo Inés. Ele pegou a mão dela, publicamente, diante de centenas de testemunhas, e a ergueu como se apresentasse uma rainha. Esta mulher, ele disse, sua voz ecoando pelas paredes douradas, foi humilhada, difamada e conspirada contra por pessoas que deveriam protegê-la. Foi acusada de roubar o que era legitimamente seu. Foi envergonhada por sangue que deveria orgulhá-la. E, através de tudo isso, manteve sua dignidade, sua bondade e sua capacidade de dar amor a quem mais precisa. Ele virou-se para Inés, e o que ela viu em seus olhos a deixou sem ar. Eu estava morto, Felipe disse suavemente apenas para ela, mas o silêncio do salão era tal que muitos ouviram. Morto por dentro por 11 anos, e então a ouvi tocar, vi-a enfrentar crueldade com dignidade, e algo em mim acordou. Felipe, Inés sussurrou, lágrimas escorrendo livremente agora. Não me apaixonei por você quando soube da herança. Ele continuou. Me apaixonei quando a vi ensinando crianças pobres sem esperar nada em troca. Me apaixonei quando você tocou violão como se derramasse sua alma. Me apaixonei quando você se recusou a curvar-se, mesmo quando o mundo inteiro conspirava para quebrá-la. O salão estava em silêncio absoluto. Nem mesmo os músicos ousavam respirar. Não peço que corresponda a meus sentimentos, Felipe disse, sua voz rachando. Apenas peço que me deixe protegê-la, defendê-la e talvez me ensine a sorrir novamente. E então Inés Vargas del Campo fez algo extraordinário. Ela riu. Não uma risada educada de salão, mas uma gargalhada genuína, molhada de lágrimas e alegria, e alívio e amor. Sim, amor. Ela percebeu com choque delicioso. Você está louco, ela disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Completamente louco se acha que uma mestiça cigana professora de música pode ensinar um duque de sangue azul qualquer coisa. Felipe sorriu, realmente sorriu, os olhos brilhando com algo que não era apenas lágrimas. Então, Inés respondeu, subindo nas pontas dos pés para sussurrar em seu ouvido. É sorte que eu seja exatamente o tipo de louca que aceita desafios impossíveis. E ali, no centro do baile de São Fernando, diante da aristocracia chocada de Sevilha, o duque, que esquecera como sorrir, puxou a mulher que o ensinara a sentir novamente para um abraço que escandalizou e encantou em igual medida. Dona Remédios saiu do salão tropeçando, seguida por Dom Álvaro. Ninguém os parou. Ninguém se importou, porque acabaram de testemunhar algo muito mais raro que escândalo. Testemunharam amor verdadeiro emergindo das cinzas da perda e do preconceito. E quando a orquestra, sem ordem de ninguém, começou a tocar uma valsa, Felipe estendeu a mão. Posso ter esta dança, senhorita Vargas? Pensei que nunca perguntaria, Vossa Excelência. E enquanto dançavam, enquanto Sevilha sussurrava e o futuro se desdobrava diante deles em possibilidades impossíveis, mas reais, Felipe de Valcárcel fez algo que não fazia em 11 longos anos. Sorriu. E desta vez, o sorriso ficou. Os dias que se seguiram ao baile de São Fernando foram como o despertar de um pesadelo de 11 anos para encontrar a realidade mais bela que qualquer sonho. Sevilha inteira fervilhava com a história. O duque recluso, que retornara à vida por amor a uma jovem cigana, a conspiração desmascarada, a defesa apaixonada diante da elite chocada. Nas casas de chá, nos mercados, nas igrejas, o nome de Inés Vargas era sussurrado com admiração, não desprezo, e o nome de Dona Remédios Salazar tornou-se sinônimo de vergonha. No Palácio Valcárcel, a vida assumiu um ritmo novo, quase mágico. Inés continuava ensinando Dona Sofia, que florescia sob os cuidados de alguém que entendia perda.
Felipe voltara a participar dos assuntos de suas propriedades com energia renovada, mas agora, ao invés de mecânico dever, havia propósito. E todas as noites, sem falta, eles tocavam juntos na sala de música, duetos que se tornavam cada vez mais harmoniosos, como se seus dedos aprendessem a linguagem um do outro. Mas havia algo não resolvido entre eles, uma sombra que Felipe carregava como corrente invisível. Foi numa tarde de março, quando o ar já carregava o primeiro calor da primavera andaluza, que Inés decidiu confrontar aquela sombra de frente. Ela encontrou Felipe nos Jardins Mouriscos, sentado ao lado da fonte de azulejos azuis, olhando para o nada com expressão distante que ela aprendera a reconhecer. Ele estava com Teresa e os filhos, perdido em memórias que ainda doíam. «Felipe», ela disse suavemente, sentando-se ao seu lado no banco de pedra. Ele piscou, voltando ao presente, e tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos. «Me desculpe, eu estava com eles. Eu sei». Inés pegou sua mão. «E está se sentindo culpado por ser feliz comigo». Felipe virou-se para encará-la, chocado. «Como você?» «Porque te conheço». Ela apertou seus dedos. «Porque te vejo sorrir à noite, quando tocamos juntos, e depois te vejo acordar de manhã, com peso nos ombros, como se felicidade fosse traição». Ele fechou os olhos, e quando os abriu, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Eles morreram enquanto eu estava em Madrid perseguindo o poder político que não significava nada. Eu os abandonei. E quando Teresa ficou doente, quando os gêmeos começaram a queimar com febre, eu não estava lá. Você não sabia. Deveria estar lá. A voz dele saiu como grito sufocado. Deveria ter escolhido família em vez de ambição. Deveria ter estado ao lado deles. E agora... Ele engoliu com dificuldade. Agora estou aqui, sentindo coisas que jurei nunca sentir novamente. E é como se estivesse traindo tudo que eles significaram para mim. Inés ficou em silêncio por um longo momento. Então, com voz cuidadosa, disse: «Posso te mostrar algo?» Felipe assentiu, confuso. Ela o levou pela mão através dos jardins, de volta ao palácio, subindo a escadaria de mármore até a sala de música. Ali, ela caminhou até o cravo antigo que ficava em uma alcova. O mesmo cravo onde, semanas atrás, encontrara o diário de Teresa. «Quando cheguei aqui», Inés começou, «estava organizando a sala e encontrei isto». Ela abriu o compartimento secreto embutido no cravo. Um diário. Eu sei que não deveria ter lido, mas as primeiras páginas estavam abertas e as palavras me chamaram. Felipe ficou pálido. O diário de Teresa. Sim, Inés retirou o livro encadernado em couro, com cuidado reverente. Li apenas algumas passagens antes de perceber o que era. Mas há algo aqui que você precisa ver. Algo que ela deixou para você. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário nas últimas páginas. Ali, presas com fita desbotada, estavam 3 cartas lacradas com cera vermelha. Na primeira, em caligrafia delicada e firme, estava escrito: «Ao meu amado Felipe, para ser aberta caso eu parta antes de ti. Primeira carta». Felipe olhou para as cartas como se fossem relíquias sagradas e terríveis ao mesmo tempo. «Eu não sabia que ela... Ela sabia», Inés disse suavemente. «Leia». Com dedos que tremiam tanto que mal conseguiam quebrar o lacre, Felipe abriu a primeira carta. E leu, enquanto lágrimas finalmente, depois de 11 anos de olhos secos, começavam a cair. «Meu querido Felipe, se estás lendo isto, então meus pressentimentos se confirmaram e parti antes de ti. Não chores muito, meu amor. A vida é assim, impermanente como flores de jasmim que perfumam uma noite e morrem ao amanhecer. Mas há algo que preciso que compreendas com absoluta clareza. Nada do que aconteceu foi tua culpa. Escuto isso? Nada.
Não tua ida a Madrid, não teus deveres para com a coroa, não tua ambição de servir bem ao reino. Casei-me contigo conhecendo o homem que eras, um homem de honra, dever e, sim, ambição. Nunca te pediria para ser menos do que completo. Se a febre me levou, se os gêmeos também partiram, foi vontade de Deus, não consequência de tuas escolhas. Tu fostes marido exemplar, pai devotado. Cada dia contigo foi bênção. Cada filho que me destes foi milagre. Não carregues culpa que não te pertence, meu amor. Isso seria desperdiçar a vida que ainda tens pela frente. Com todo o meu coração, sempre tua. Teresa. Felipe soluçou, um som profundo, quebrado, vindo de um lugar dentro dele que estivera trancado há tanto tempo que doía abri-lo. Inés o abraçou, deixando-o chorar em seu ombro, oferecendo o conforto silencioso de simplesmente estar presente. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, ela gentilmente ofereceu a segunda carta. Esta era mais curta, mas não menos poderosa. Felipe, pressentimento de morte é coisa estranha, não é medo, mas certeza quieta. Fiz as pazes com Deus, confessei-me, abençoei nossos filhos e agora abençoo-te. Não sejas fantasma em tua própria vida, não enterres teu coração comigo. O amor não é recurso finito que se esgota quando dado uma vez. É fonte inesgotável. Quanto mais dás, mais tens. Se encontrares alguém que faça teu coração cantar novamente, não hesites por minha memória. Porque te amar significa querer tua felicidade, mesmo, especialmente, quando eu não estiver lá para vê-la. Vive, Felipe. Por favor, vive. Teresa. Há uma terceira. Inés sussurrou quando Felipe permaneceu em silêncio por longo tempo, apertando a carta contra o peito. A terceira carta estava selada com 2 camadas de cera, como se Teresa quisesse garantir que apenas ele a abrisse. Quando Felipe a desdobrou, viu que a caligrafia tremia ligeiramente, escrita em seus últimos dias, talvez, quando já estava doente. Meu amor eterno. Esta é minha última carta, escrita quando a febre já começou. Os gêmeos dormem ao meu lado, ainda pequenos, ainda inocentes de tudo que vem. Quero que saibas algo. Se pudesse voltar e mudar nossa história, não mudaria nada. Nem um dia, nem uma hora. Cada momento contigo valeu qualquer fim. Deste-me anos de alegria em troca de vida curta e aceitaria esse comércio 1000 vezes. Mas agora, meu último pedido, meu último desejo, encontra amor novamente. Não de imediato, sei que precisarás de tempo para lamentar. Mas quando o luto diminuir, quando a vida começar a chamar-te novamente, responde. Um coração como o teu, que ama tão profunda e completamente, não pode morrer com uma única história. Tens muito amor ainda para dar. E haverá alguém, sei que haverá, que precisará desse amor tanto quanto eu precisei. Quando a encontrares, saberás. Ela te fará sorrir quando pensares que os risos morreram. Ela te fará sentir quando acreditares estar entorpecido para sempre. Ela será diferente de mim, mas não menos importante. Ama-a, Felipe. Ama-a sem culpa, sem reservas, sem olhar para trás, com remorso. Porque amar outra não significa amar-me menos. Significa honrar o que te ensinei sobre capacidade do coração humano de se expandir infinitamente. Serei sempre parte de ti, mas não preciso ser tudo o que és. Adeus, meu amor, e olá para tua próxima felicidade. Eternamente tua, mesmo na morte, Teresa de Valcárcel. O silêncio que se seguiu foi imenso, sagrado. Felipe segurava as 3 cartas como se segurassem o próprio peso de sua alma, lágrimas caindo sobre o papel antigo, mas não borrando a tinta. Teresa escolhera tinta à prova d'água, prática até no fim. Ela sabia, ele disse finalmente, sua voz quebrada, mas maravilhada. Ela sabia que eu me puniria.
que me trancaria em culpa e solidão. E deixou-te absolvição. Inés completou suavemente. Permissão para viver, para amar novamente. Felipe levantou os olhos para ela e o que Inés viu ali a fez segurar a respiração. Não era mais o olhar vazio do homem morto por dentro. Era o olhar de alguém ressuscitando, doloroso, assustador, mas visceralmente vivo. Teresa tinha razão, ele disse. Sobretudo, sobre eu precisar de tempo, sobre alguém vir que me faria sorrir novamente. Ele pegou a mão de Inés, entrelaçando seus dedos. Sobre eu saber quando a encontrasse. Felipe, te amo. Inés Vargas del Campo. As palavras saíram firmes agora, sem hesitação. Amo tua coragem, tua bondade, tua música, tua recusa em curvar-te. Amo como ensinas crianças, como tocas violão, como olhas o mundo com olhos que viram crueldade, mas escolheram permanecer gentis. Ele soltou a mão dela, apenas para segurar seu rosto entre as palmas. E não amo você porque te pareces com Teresa. Não te pareces. Amo você porque és completamente, maravilhosamente tu mesma. Isso me ensinou que o coração pode de fato amar duas mulheres completamente diferentes, em tempos completamente diferentes, e ambos amores serem igualmente verdadeiros. Inés sentiu as próprias lágrimas começarem. Eu também te amo. Amo teu riso redescoberto, tua música hesitante mas linda, a maneira como olhas Sofia, como se ela fosse tua própria filha. Amo que me defendestes quando ninguém mais o fez. E amo. Ela riu através das lágrimas. Amo que és teimoso o suficiente para lutar contra 11 anos de luto e ainda encontrar caminho de volta para a vida. Quando se beijaram, foi com gosto de sal e promessa, lágrimas de dor sendo lavadas, substituídas por lágrimas de alegria e recomeço. 6 meses se passaram, como sonho iluminado pelo sol andaluz. O fideicomisso de Inés foi oficialmente liberado quando ela completou 26 anos em agosto de 1825. Como previsto, totalizava 8.000 reais anuais vitalícios, fortuna suficiente para a independência completa. Mas Inés mal tocou no dinheiro, exceto para um propósito específico, a compra de um edifício próximo ao Palácio Valcárcel. Ali, com a ajuda financeira adicional de Felipe, que ela relutantemente aceitou apenas depois de ele argumentar que era investimento em educação, não caridade, estabeleceu o Conservatório Duquesa Teresa, escola de música dedicada a ensinar meninas de todas as origens, especialmente aquelas que a sociedade rejeitava, pobres, ciganas, órfãs. Dona Remédios Salazar, enquanto isso, enfrentou o julgamento social mais severo que a aristocracia sevilhana podia impor, ostracismo completo. Suas dívidas foram expostas, suas propriedades vendidas para pagar agiotas. No final, arruinada financeira e socialmente, retirou-se para um convento de clausura em Extremadura, onde passaria o resto de seus dias em penitência forçada. Dom Álvaro Quintana, enfrentando processos por fraude e tentativa de extorsão, fugiu de Sevilha na calada da noite. Rumores diziam que embarcara para as Américas, perseguido por credores e pela vergonha. Ninguém em Sevilha lamentou sua partida. E em novembro de 1825, quando as primeiras chuvas de outono lavaram Sevilha e o ar ficou doce, com cheiro de terra molhada, Felipe de Valcárcel e Inés Vargas del Campo casaram-se na Catedral de Sevilha. A cerimônia foi incomum. Metade tradicional rito católico aristocrático, metade celebração flamenca cigana. Músicos em trajes bordados tocaram valsas ao lado de violonistas ciganos executando rumba andaluza. Nobres de toda a Espanha misturaram-se com famílias humildes de Triana. E quando Inés caminhou pelo corredor central, ela carregava 2 coisas: o violão de sua mãe Lucia e um buquê de jasmim, a flor favorita de Teresa.
para honrar quem me deu vida, ela sussurrou a Felipe no altar. E quem te devolveu a vida? Felipe, com lágrimas de alegria correndo livremente, porque chorara mais nos últimos meses que nos 11 anos anteriores e descobrira que lágrimas de felicidade eram bálsamo, não fardo, beijou-a diante de Deus e meio de Sevilha. Um ano depois, novembro de 1826. O jardim mourisco do Palácio Valcárcel estava transformado em sala de aula ao ar livre. Sob o céu azul impossível de outono andaluz, dezenas de meninas, algumas em vestidos finos, outras em roupas remendadas, algumas com pele clara, outras com a tez morena que denunciava sangue cigano, sentavam-se em semicírculo com violões, violinos, flautas. E no centro, visivelmente grávida de 6 meses, cabelos soltos ao vento, Inés de Valcárcel conduzia um concerto improvisado com a alegria de quem encontrara não apenas propósito, mas êxtase em vivê-lo. Felipe observava de um banco próximo, Dona Sofia ao seu lado. A menina, agora com 15 anos e florescendo sob amor e estabilidade, tocava violino com concentração adorável. Ela é extraordinária, Sofia sussurrou. É, Felipe concordou, sem conseguir tirar os olhos de sua esposa. Em todos os sentidos possíveis. Quando a música terminou e as alunas explodiram em aplausos e risos, Inés caminhou até Felipe, a barriga redonda fazendo-a balançar de maneira que ele achava infinitamente encantadora. Seu filho está dançando, ela disse, colocando a mão dele sobre a barriga. Felipe sentiu o chute forte e seu coração, aquele coração que pensara morto, transbordou. Nossa filha, ele corrigiu teasingly. Vinham discutindo o sexo do bebê há meses. Então nossa filha herdou teu gosto musical, Inés riu, porque esteve se mexendo durante toda a peça flamenca. Ou herdou teu espírito rebelde e está protestando contra lições de teoria musical. Eles riram juntos, e o som era tão natural, tão sem esforço, que Felipe às vezes esquecia que houve um tempo quando o riso lhe era impossível. Naquela noite, após as alunas partirem e Sofia recolher-se a seus aposentos, Felipe e Inés sentaram-se na sala de música, como faziam todas as noites, sem falta. Ele pegou seu violão, ela, o dela. O que tocamos hoje? Inés perguntou. A canção que tocamos na primeira noite em que te amei, Felipe respondeu. Mas nunca te disse. E quando foi isso? A noite em que tocamos juntos pela primeira vez. Quando chorei pela primeira vez em 11 anos. Quando percebi que não estava mais morto por dentro. Inés sorriu, aquele sorriso que ele acordava todas as manhãs esperando ver. Então, toquemos essa canção, mas desta vez, conhecendo o final feliz. E enquanto tocavam, enquanto as notas fluíam e se entrelaçavam como suas próprias vidas haviam se entrelaçado, Felipe de Valcárcel refletiu sobre a jornada impossível que o trouxera aqui. De homem quebrado pela perda a homem reconstruído pelo amor. De coração sepultado em culpa a coração liberto pelo perdão, tanto de Teresa quanto de si mesmo, de vida vivida como penitência a vida celebrada como dádiva. E tudo porque uma jovem de sangue cigano e coragem de leão teve a audácia de tocar música em um mundo que queria silenciá-la, e porque ele teve a sabedoria ou sorte de ouvir. Segundo os registros preservados nos arquivos da família Valcárcel, hoje abertos a pesquisadores no Museu de Sevilha, o duque Felipe de Valcárcel e Mendoza viveu até os 68 anos, falecendo em 1850 ao lado de sua amada esposa Inés. Juntos, tiveram 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, todos criados para apreciar música, bondade e a verdade de que sangue não determina valor. O Conservatório Duquesa Teresa funcionou por 95 anos.
de 1825 a 1920, educando mais de 2.000 meninas de todas as origens sociais. Muitas de suas alunas tornaram-se músicas profissionais, professoras e defensoras da educação feminina em toda a Espanha. O violão de Lucia, mãe de Inés, está preservado e exposto no Museu de Belas Artes de Sevilha, com uma placa que reza: instrumento que mudou um destino e ensinou um duque a sorrir. E nas cartas amareladas descobertas nos sótãos de Valcárcel, nas memórias escritas por Dona Sofia em sua velhice, no diário que o próprio Felipe começou a manter após ler as cartas de Teresa, encontramos a mesma verdade repetida vezes sem conta. O amor não diminui quando dado novamente. Expande-se. O coração humano não é cálice que esvazia ao transbordar. É fonte que jorra mais forte quanto mais compartilha. E segundas chances, quando abraçadas com coragem e honestidade, podem ser tão belas, ou mais belas ainda, que primeiras. E assim, nas cartas amareladas preservadas nos arquivos da família Valcárcel, descobrimos que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar alguém. É sobre curar juntos as feridas que a vida nos inflige, sobre transformar culpa em perdão, preconceito em aceitação e dor em propósito. Felipe e Inés nos ensinam que nunca é tarde para recomeçar, que a honra verdadeira está no caráter e não no sobrenome, e que um coração partido pode não apenas se curar, mas expandir para amar ainda mais profundamente. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que os mais feridos merecem um novo amanhecer, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor e na justiça novamente. Inscreva-se no Diários da Nobreza e ative o sininho para receber mais histórias de romances que desafiaram o preconceito, escândalos que abalaram a nobreza e amores que venceram todas as probabilidades. Nos vemos na próxima história. Até lá, acreditem no poder da redenção e do amor verdadeiro.